Senhora vereadora, senhores vereadores, aos funcionários dessa casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. 15ª reunião ordinária, Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 2 de setembro de 2025. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 15ª reunião ordinária do ano de 2025. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ordem do dia. Primeira parte. Determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia a saber. Ata da 14ª reunião ordinária. Determina o primeiro secretário que faça a leitura da ata. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os funcionários desta casa, toda a comunidade que nos acompanha, boa noite. Ata da 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, do ano de 2025. Aos 19 dias do mês de agosto do ano de 2025, ocorreu a 14ª reunião ordinária da Câmara, convocada para as 18 horas na sede da Municipalidade de Desterro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro. Conferidas as presenças dos vereadores:
Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Fábio Júnior dos Santos, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Naelton de Souza Campos e Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Prosseguindo, determinou o primeiro secretário, o vereador Itamar Meireles, a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber: ofício número 199/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 20 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à entidade que menciona e dá outras providências. Foi encaminhado para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 203/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei número 21/2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 80 mil, que foi encaminhado para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Ofício número 097/2025, recebido do deputado Dorgal Andrada, que informa o pagamento de emenda parlamentar para o Lar São Vicente de Paulo, que foi destinado a pedido dos vereadores Fábio Júnior, Gláucia Xisto e Paulo Ângelo. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento em conjunto com a Comissão de Legislação ao projeto de lei número 17/2025, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, que revoga o artigo 7º da Lei Municipal número 968/2025, que autoriza a concessão auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos e comissionados do Poder Executivo e providências necessárias. Leitura dispensada do projeto de lei número 17/2025. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento ao projeto de lei número 18/2025, de autoria da mesa diretora, que autoriza a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados do Poder Legislativo e da outras providências. Leitura dispensada do projeto de lei número 18/2025. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 19/2025, de autoria do vereador Luiz Henrique, que dispõe sobre a divisão territorial do município de Desterro do Melo em bairros, definindo seus limites e finalidades administrativas e da providências necessárias. Leitura dispensada do projeto de lei número 19/2025. Parecer da Comissão Especial ao projeto de resolução número 02/2025, que concede honra ao mérito esportivo para José Francisco de Assis, de autoria do vereador Fábio Júnior. Leitura dispensada do projeto de resolução número 02/2025. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias a saber: primeira discussão do projeto de lei número 17/2025, de autoria do vereador Fábio Júnior, que revoga o artigo 7º da Lei Municipal número 968/2025, que autoriza a concessão alimentação de auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos e comissionados do Poder Executivo e das providências necessárias, que após analisado e discutido foi colocado em primeira votação, sendo rejeitado por maioria, com 6 votos contrários, dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos e Naelton de Souza Campos, e 2 votos favoráveis dos vereadores Fábio Júnior dos Santos e Paulo Ângelo Lopes da Silva. Primeira discussão do projeto de lei número 18/2025, de autoria da mesa diretora, que autoriza a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados do Poder Legislativo e da outras providências. Após análise e discussão, o projeto foi submetido à primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 19/2025, de autoria do vereador Luiz Henrique, que dispõe sobre a divisão territorial do município de Desterro do Melo em bairros, definindo seus limites e finalidades administrativas e da outras providências, que após analisado e discutido foi colocado em primeira votação,
sendo aprovado por maioria, com 6 votos favoráveis, dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Naelton de Souza Campos e Paulo Ângelo Lopes da Silva. E 2 votos contrários, dos vereadores Fábio Júnior dos Santos e Gláucia Cristina do Carmo Xisto. Primeira discussão do projeto de lei, do projeto de resolução número 02 de 2025, que concede honra ao mérito esportivo para José Francisco de Assis, de autoria do vereador Fábio Júnior, que após análise e discussão, o projeto foi submetido à primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Discussão única da indicação número 22 de 2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica ao setor competente a construção de um mataburro na localidade da Água Santa, mais precisamente próxima à entrada do terreno da Aparecida do Chico Casturina, que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única da indicação número 01, 2025, de autoria do vereador Celso Simões da Silva, que indica que determina ao setor competente a inserção dos quadros com as fotos dos vice-prefeitos que já exerceram o mandato no município de Esterro do Melo, na galeria atual da Prefeitura Municipal, que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única da indicação número 02 de 2025, de autoria do vereador Celso Simões da Silva, que indica a instalação de placa de inauguração no Centro de Especialidades Multiprofissional Dr. Lourenço Vespoli Cavalieri, que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Encerrada a parte das leituras e não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião, e em atendimento à resolução número 02 de 2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitada em impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 2 de setembro às 18 horas. E para constar foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Esterro do Melo, sala de reuniões, 19 de agosto de 2025. Luiz Henrique de Castro, presidente. Naelton de Souza Campos, vice-presidente. Itamar Meireles Campos, primeiro secretário. José Coelho dos Santos, segundo secretário. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A ata está em discussão. Em votação. Vereadora e vereadores que estiver de acordo permaneçam como se encontram. A ata aprovada. Informo que foi protocolado alguns documentos referentes à mineração no município, que se encontra à disposição dos vereadores, que queiram a cópia, que queiram dar uma olhada, está à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 47 de 2025, recebido do Tribunal Regional Eleitoral, que informa sobre termo de cooperação com o município. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 47 de 2025, ao senhor presidente da Câmara Municipal de Esterro do Melo. Assunto: cooperação para transporte de eleitores, cadastramento biométrico. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, sirvo-me do presente para informar que esta 25ª Zona Eleitoral celebrou o termo de cooperação com a Prefeitura Municipal de Esterro do Melo, visando a disponibilização gratuita de transporte coletivo para a condução de eleitores até a sede do cartório eleitoral de Barbacena, com a finalidade específica
de realização da coleta de dados biométricos. Esclarece-se que a medida abrangerá, neste momento, apenas os cidadãos que já se encontram inscritos como eleitores do município de Desterro do Melo, não contemplando outras operações por hora. As informações referentes a datas, horários e itinerários do transporte deverão ser obtidas diretamente junto à Prefeitura Municipal, responsável pela organização logística do deslocamento. Solicita-se a colaboração desta presidência para divulgar tal iniciativa à comunidade em geral, reforçando a necessidade de que os eleitores compareçam ao cartório eleitoral munidos de documento oficial de identificação, a fim de regularizarem sua situação biométrica. Na certeza de poder contar com a costumeira parceria dessa instituição, renovo protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Alanir José Alque-Rabeca, juiz eleitoral. Ofício número 206, 2025, recebido do Executivo Municipal em resposta à indicação número 3 e requerimento 10 e 11, de autoria do vereador Fábio Júnior. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 26, 2025. Gabinete do Prefeito. Assunto: resposta à indicação 03 e requerimentos 10 e 11, 2025, do vereador Fábio Júnior dos Santos. Data 25/8/2025. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a esta egrégia casa resposta à indicação 03 e aos requerimentos 10 e 11, 2025, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, nos seguintes termos. Em relação à indicação 03, 2025, que trata do pedido de reparos na Via Verde, Serra dos Luizes e Serra da Conceição, informamos que tais demandas foram encaminhadas ao setor de obras para providências. No tocante ao requerimento 10, 2025, que requer informações com relação à madeira que constituía o engradamento da cobertura da rodoviária e as telhas que a cobriam, informamos que tais materiais estão guardados em local apropriado desta Prefeitura, para futuras utilizações que se fizerem necessárias. Com respeito ao requerimento 11 de 2025, que requer informações quanto à implementação da Lei nº 960, de 2 de abril de 2025, informamos que a mesma tem sua eficácia efetivada através do processo licitatório 049/2025, pregão presencial 017/2025, registro de preços 013/2025, tudo devidamente publicado no site desta Prefeitura, de fácil acesso e compreensão de terceiros interessados. No que diz respeito ao fornecimento da lista de inscritos para o programa e de passageiros que estão sendo beneficiados com o programa, deixaremos de fornecer em respeito à dignidade dessas pessoas e à Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Certo da melhor acolhida, renovamos nossos votos de estima e consideração. Cordialmente, Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 207, de 2025, recebido do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos 7, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 e 8, de autoria do vereador Fábio Júnior. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 207, 2025, Gabinete do Prefeito. Assunto: resposta aos requerimentos 04, 05, 06, 07 e 08, 2025. Vereador Fábio Júnior dos Santos. Data 28/7/2025. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a esta egrégia casa a resposta ao requerimento 02/2025, de autoria dos vereadores Fábio Júnior dos Santos, Paulo Ângelo Lopes da Silva e Glaucia Cristina do Carmo Xisto. Informações.
Requerimento 04/2025. Informa que o processo administrativo número 88/2025, edital de licitação número 29/25, prevê a realização de processo licitatório na modalidade pregão para registro de preço para eventuais e futuras contratações de serviços de poda, As podas realizadas anteriormente ao processo licitatório em comento tiveram um custo global de R$ 9.800. Os serviços a serem realizados serão executados na área urbana, conforme discriminado no termo de referência, anexo 1 do edital de licitação número 29/2025, e obedecerão às normas ambientais, inclusive as de competência do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e na eventualidade de serem contratados. Requerimento 05/2025. O presente relatório tem por finalidade apresentar uma análise técnica comparativa entre os valores constantes no contrato número 119/2025 e 118/2025 e contrato 092/2024, destacando as justificativas para as diferenças encontradas, com enfoque especial no aumento de custos verificado na contratação de 2025. Comparativo detalhado dos itens contratados. Item 1. Arquibancada. Contrato 118/2025, R$ 15.000. Contrato número 092/2024, R$ 37.000. Diferença, menos R$ 22.000. Item 2, camarotes. Contrato 118, R$ 11.000. Contrato 092, R$ 28.000. Diferença, menos R$ 17.000. Item 3, arena. Contrato 118/2025, R$ 8.000. Contrato 092/2024, R$ 15.000. Diferença, menos R$ 7.000. Item 4, sonorização. Contrato 118, R$ 12.000. Contrato 092, R$ 10.000. Diferença, mais R$ 2.000. Item 5, iluminação. Contrato 118, R$ 10.000. Contrato 092, R$ 7.000. Diferença, mais R$ 3.000. Item 6, telão. Contrato 118/2025, R$ 4.000. Contrato 092/2024, R$ 8.000. Diferença, menos R$ 4.000. Subtotal de estrutura. Contrato 118, R$ 60.000. Contrato número 092/2024, R$ 105.000. Diferença, menos R$ 45.000. Servidores artísticos e operacionais. Contrato 119/2025, R$ 220.000. Contrato número 092/2024, R$ 124.000. Diferença, mais R$ 96.000. Total geral. Contrato 119/2025, R$ 280.000. Contrato número 092/2024, R$ 229.000. Diferença, mais R$ 51.000. Análise e justificativas. 4.1, parte estrutural. A contratação de 2025 apresentou economia de R$ 45.000 em relação ao contrato de 2024, resultado de negociações mais vantajosas, otimizações no projeto de ajustes técnicos nos itens de arquibancadas, camarotes e arena. 4.2, serviços artísticos e operacionais. O acréscimo de R$ 96.000 em 2025 se deve à inclusão de despesas com hospedagem, transporte e alimentação da equipe técnica e dos artistas, que serão as expensas de técnica e dos artistas. Desculpa, gente. O acréscimo de R$ 96.000 de 2025 se deve à inclusão de despesas com hospedagem, transporte e alimentação da equipe técnica e dos artistas, que serão as expensas e de responsabilidade do contratado. Custos não contemplados no contrato de 2024. Além disso, os cachês artísticos foram atualizados conforme a inflação e os valores praticados no mercado para o novo período, bem como foram incluídas atrações diversas das contratadas em 2024.
4.3, sonorização, iluminação e telão. As variações apresentadas são decorrentes de adequações técnicas e atualizações de preços conforme valores de mercado. Conclusão. O aumento global de R$ 51 mil no contrato de 2025 está tecnicamente justificado pelas melhorias do escopo, inclusão de despesas operacionais e atualização dos valores artísticos. Apesar do acréscimo no total, destaca-se a economia significativa na parte estrutural, demonstrando planejamento e otimização dos recursos públicos. Dessa forma, a contratação referente ao contrato número 118/2025 mostra-se vantajosa para a administração, assegurando melhor cobertura técnica, logística e artística para a realização do evento. Requerimento 06/2025. A justificativa para a contratação e posterior para a realização dos serviços previstos no âmbito do pregão número 23/2025 são aqueles cuja administração diligenciou transparência através do item 2.2 do anexo 1 do termo de referência constante ao edital de licitação. A contratação se justifica pela necessidade constante da administração municipal em dispor de informações técnicas precisas e atualizadas sobre as características topográficas e geotécnicas de áreas destinadas a obras públicas e intervenções de infraestrutura urbana e rural. Os serviços de levantamento planialtimétrico e cadastral são essenciais para a elaboração de projetos de engenharia, regularização fundiária, definição de limites territoriais, planejamento urbano e outras ações que demandam dados cartográficos detalhados. Da mesma forma, os serviços de sondagem e a percussão são fundamentais para o conhecimento das condições do subsolo, permitindo a elaboração de projetos estruturais adequados e seguros, garantindo a viabilidade técnica das obras e prevenindo riscos relacionados à instabilidade do terreno. Ademais, conforme também explícito no termo de referência, esses serviços são essenciais para subsidiar projetos e obras públicas, garantindo maior precisão no mapeamento do terreno, identificação de interferências e viabilidade técnica e de segurança das intervenções a serem realizadas. Esclarece-se que não há qualquer vínculo entre a promoção da atividade pública como ato procedimental de análise de solo como requisito indispensável de segurança estrutural para a consecução de obras públicas, como aquele relativo à extração e exploração da atividade mineral. Esclarece-se que, apesar da tentativa de indução da opinião pública ao traçar relações com as indagações sem observância dos conceitos técnicos aplicáveis, vistas que as contratações pretendidas pela administração através do registro de preços são de serviços de sondagem na modalidade SPT, observados as definições da NBR 6484/01, e que este especificamente difere dos métodos de sondagem utilizados para a atividade mineral. A norma citada prescreve o método da execução de sondagens de simples reconhecimento de solo, como SPT, cujas finalidades para aplicações em engenharia civil. Dito isso, a sondagem de solo na construção civil é um procedimento essencial e normativo realizado antes do início de qualquer obra, desempenhando um papel crucial na determinação da viabilidade do empreendimento. O processo de sondagem envolve uma análise detalhada do local onde a construção será realizada, por meio da coleta de amostras de solo e ensaios específicos de campo. Essa amostragem abrange todo o subsolo ou a profundidade necessária para suportar o peso da construção, considerando o acréscimo de tensão. Esclarece, por fim, que não há registros ou protocolos na Prefeitura requerendo a execução e exploração de minerária no município de Desterro do Melo. Requerimento 07/2025. O processo licitatório número 047/2025 encontra-se disponível para acesso contínuo e irrestrito no sítio eletrônico do município, disponível pelo link https://www.desterrodomelo.mg.gov.br licitações.
Informo que o fiscal de contrato é definido de acordo com a competência e área de atuação, conforme nomeação dada pela portaria número 5576/2025, sendo especificamente definido pela cláusula 6.6 do anexo 1, termo de referência do edital de licitação. A forma de aferição dos serviços são as constantes no edital de licitação, especificamente as constantes do quadro unitário relativos aos objetos discriminados do termo de referência. Importante ressaltar que todas as informações requeridas à legislação em volta do certame, bem como os parâmetros de aferição, estão discriminados no edital de licitação e anexos, bastando para acesso durante a navegação do link supracitado um clique sobre a opção desejada que será automaticamente redirecionado para as informações. Requerimento 08/2025. Em relação ao requerimento 08/2025, referente ao serviço de roçada, informa que não foram encontrados registros de processos licitatórios e empenhos liquidados para exercício 2024 e, portanto, inexistentes, não há como tecer justificativa para alteração da unidade de medida conforme requerido. Com relação aos serviços de roçada, até o momento foram dispendidos o valor de R$ 102.682,10. O responsável pela fiscalização do contrato é definido de acordo com a competência e a área de atuação, conforme nomeação dada pela portaria número 5576/2025, e o recebimento e a comprovação dos serviços são aqueles discriminados no edital de licitação número 002/2025, processo administrativo número 012/2025, disponível no site. Esterro do Melo, 28 de julho de 2025. Cordialmente, Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 208/2025, recebido do Executivo Municipal em resposta às indicações 02, 03 e 04 de autoria do vereador Paulo Anjo. Determine o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 208/2025, Gabinete do Prefeito. Assunto: resposta às indicações 02, 03 e 04/2025 do vereador Paulo Ângelo Lopes da Silva. Data 25/8/2025. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a esta egrégia casa a resposta às indicações 02, 03 e 04/2025 de autoria do vereador Paulo Ângelo Lopes da Silva, nos seguintes termos. Em relação à indicação número 02/2025, que trata da instalação de iluminação pública no bosque localizado ao lado da Prefeitura Municipal, informamos que, desde a indicação do mesmo objeto, feita pelo vereador Celso Simões, publicamente em reunião realizada nesta casa, a administração já tomou providências no sentido de levantar os custos e as modificações necessárias para maior aproveitamento deste espaço pela população em geral. No que diz respeito à indicação número 03/2025, que pede a instalação de corrimão e iluminação na escadaria do cemitério, informamos que será encaminhado ao setor técnico desta Prefeitura para a viabilidade desta obra. Com respeito à indicação 04/2025, onde consta pedido de providências para a instalação de guarda-corpo na ponte do Zé Tatim, localizada na estrada que liga de Esterro do Melo à zona rural do Cruzeiro, informamos também que será encaminhado ao setor técnico desta Prefeitura para a realização de estudos quanto à viabilidade para a execução desta obra. Esclarecemos que assim que este trabalho forem concluídos, teremos o maior prazer em informar esta casa. Certa melhor acolhida, renovamos nossos votos de estima e consideração. Cordialmente, Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. Ofício 209 de 2025, recebido do Executivo Municipal em resposta às indicações 01 e 02 de autoria do vereador Celso Simões da Silva. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 209, 2025, Gabinete do Prefeito. Assunto: resposta às indicações 01 e 02 de 2025 do vereador Celso Simões da Silva.
data 25/8/2025. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venham, por meio deste, encaminhar a esta egrégia casa resposta às indicações 01, 02, de autoria do vereador Celso Simões da Silva, nos seguintes termos. Em relação à indicação número 01/2025, que trata da inserção dos quadros de vice-prefeitos na atual galeria da Prefeitura, informamos que será enviado a esta casa projeto de lei que cria a galeria de vice-prefeitos nesta Prefeitura, pois se formos aproveitar o espaço já existente, o mesmo não comportaria todas as fotografias, faltando, portanto, espaço para tal. Em relação à indicação 02/2025, que trata da instalação de placa de inauguração no Centro de Especialidades Multiprofissionais Dr. Lourenço Vespoli Cavalieri, esta administração já está cuidando para a confecção da referida placa de sua inauguração, comprometendo-se a comunicar a este vereador a data da colocação da placa em local próprio. Certo da melhor acolhida, renovamos nossos votos de estima e consideração. Cordialmente, Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 210/2025, recebido do Executivo Municipal em resposta à indicação número 22 do vereador José Coelho dos Santos. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 210/2025, Gabinete do Prefeito. Resposta às indicações 22/2025 do vereador José Coelho dos Santos. Data 25/8/2025. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a esta egrégia casa a resposta à indicação 22 de autoria do vereador José Coelho dos Santos, nos seguintes termos. Trata-se da referida indicação da colocação de um mataburro na localidade da Água Santa. Nesta oportunidade, informamos que será encaminhado ao setor de obras desta Prefeitura a indicação desta obra para que sejam tomadas as providências necessárias para a sua realização. Certo da melhor acolhida, renovamos nossos votos de estima e consideração. Cordialmente, Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. Passaremos à segunda parte. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 17/2025, de autoria do vereador Fábio Júnior, que revoga o artigo 7º da Lei Municipal número 968/2025, que autoriza concessão alimentação aos auxílios servidores públicos efetivos e comissionados do Poder Executivo, providências necessárias. Está em segunda discussão. Senhor presidente, pela ordem, boa noite aí aos pares vereadores, senhora vereadora, João, servidores dessa casa aqui também, e as pessoas aí que estão e vão acompanhar pelas redes sociais esta reunião ordinária. Pois bem, trata-se do polêmico projeto aí de lei de autoria nossa que buscou restabelecer a revogação do benefício aí para os servidores municipais concedidos aí em 2016, valor de R$ 92,00, através da Lei 748. Eu justifiquei na primeira discussão aí que justamente havia-se embutido a revogação de um benefício, que é esse abono, sem ter a mínima relação com a criação do auxílio alimentação, o que eu dei o nome, assim como é comum aí nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, do famoso jabuti, quando se coloca alguma coisa dentro de uma lei para ser votada de forma obscura e escondida, e isso diminui os debates a respeito do tema. E foi o que aconteceu aqui, haja visto que, como eu relatei na última discussão, nem as comissões, nem o plenário e nem o parecer jurídico, em momento algum, mencionaram que, além da criação do benefício do auxílio alimentação, estava se revogando na miúda, esse abono aí criado pela Lei 748, lá em 2016. Eu não tenho muito a acrescentar, senhores, já foi feita a primeira votação do projeto. Queria até agradecer a Vossa Excelência, presidente da Casa,
Esse projeto era para ter entrado numa segunda votação, numa reunião extraordinária, mas ficou para a reunião ordinária de hoje, o qual agradeço, até não tive como estar presente na última reunião extraordinária. Então, o que eu quero deixar claro aqui, senhores, é simplesmente isso, que nós revogamos um direito, uma forma embutida, que eu acho que o que faltou aqui foi justamente a discussão a respeito disso, né? E esse obscuro da falta dessa discussão, eu acho que eu deixo meu papel muito bem cumprido aqui, de ter trazido isso para cima dessa mesa e desse plenário aqui, né, para que o assunto não tivesse morrido em forma, né, que não houvesse esse debate aí, juntando todas as cabeças dos vereadores, até para dar oportunidade para cada um se justificar em relação a isso. Queria deixar aqui também a observação que não foi-se inovado em 2016 a criação de abono, né? O primeiro abono do município ele foi criado em 2021, o então governo do prefeito Rui Barbosa, com a Lei 512, era um abono de R$ 29,00, em 2001. Depois desse, a gente ainda teve em 2001 de novo um outro abono, através da Lei 529, também no mandato do prefeito Rui Fernandes, no valor de R$ 150,00. E depois desse, a gente teve, em 2010, sob já o governo do senhor Mário Celso de Araújo Tafuri, a criação também de um abono, né, no valor de R$ 45,00. E aí sim nós chegamos em 2016 com essa criação do abono aí de R$ 92,00, com o governo da Márcia. O qual deixei bem claro aqui que qualquer questionamento levantado pelo Executivo poderia ter sido colocado na justificativa do projeto, que eu acho extremamente transparente. O que eu acho que faltou nesse projeto foi isso, foi transparência. E daí eu prefiro entender como maldade do que falta de transparência. Porque eu podia ter vindo simplesmente explicado isso. Nós estamos revogando aqui o direito de abono, porque justamente a gente vai compensar os R$ 150,00, assim como defendeu o vereador, né, Itamar aqui, né, e aí, né, quem ganha salário mínimo vai ter um aumento maior, quem ganha menos vai ter um aumento menor. Eu acho que isso tudo poderia ter sido simplesmente discutido. Então, a ausência dessa transparência ficou latente no projeto. O que eu entendo que a ausência de transparência é justamente falta de obrigação e a obscuridade que nós defendemos aqui. Então, eu queria só acrescentar essa questão das leis antigas aí, né, que já existiram e existem no município na forma de abono, e mais uma vez reforçar a ideia em que momento algum, né, a criação de um benefício ele deve ser visto como a retirada de um direito. É o que a gente defendeu desde o início e defende agora, né, o voto consciente dos senhores vereadores, e fica a cargo do município mais uma vez aí, né, o que nós pedimos, né, que caso o projeto seja rejeitado, que tenha a hombridade, então, de restabelecer o benefício, né, de forma normal e rotineira, aí, para que isso não vire justamente uma questão política. Eu estou revogando, então, haja visto que eu falei de outros benefícios que foram criados em outros governos. Então, eu estou revogando um benefício específico de um governo específico, de um ano específico, e esses outros. Se a minha justificativa é que os R$ 150,00 estão agora, né, sendo descontados nesses R$ 92,00, e os outros abonos que foram criados? Então, as justificativas não batem, as palavras não se encaixam. A falta de transparência é que fica latente, né, da forma como foi apresentado aí. Então, muito obrigado e boa noite aos senhores. Senhor presidente, pela ordem. Boa noite à mesa diretora. Boa noite, senhora vereadora. Qual é o cumprimento dos demais colegas vereadores, aos colegas dessa casa, aos funcionários, ao João Paulo e ao público aqui presente. De antemão, eu quero parabenizar o vereador Fábio Júnior pela criação do projeto, o qual foi rejeitado, mas foi um projeto de boa fé. Eu, como servidor, né, como vereador nessa casa, representante dos colegas funcionários efetivos da Prefeitura Municipal, eu também quero deixar aqui minhas considerações sobre esse projeto, o qual foi revogado aí os R$ 92,00. Foi bem dito aqui pelo
colega vereador Itamar, sobre, né, o benefício que foi concedido aos vereadores. E eu quero deixar claro aqui e parabenizar o Executivo que ele concedeu esse benefício, sim, a cesta básica de R$ 150 reais, foi indicação do vereador José Coelho, aos funcionários que ganham um salário mínimo. Né? E aí eu fui muito questionado aí pelos colegas funcionários, como que ia ficar essa situação, se eles iriam, né, receber os R$ 150 reais mais os 92. E no projeto, né, veio claro, criando a cesta básica de R$ 150 reais a todos os funcionários efetivos. E esse projeto, eu acho que ele teria que ter vindo, então, com duas especificações. Cria-se uma cesta básica de R$ 150 reais, aí sim, esses funcionários foram beneficiados com essa cesta básica de R$ 150 reais, os funcionários com salário mínimo. Os funcionários acima de um salário mínimo, foi criado aí uma cesta básica de R$ 58 reais, se não me engano. E no projeto não cita isso, simplesmente revoga o abono de R$ 92 reais desses funcionários que já tinham esse abono. Em 2016, eu procurei saber, para me orientar, para mim não falar abobrinha, o que aconteceu em 2016. 2016, o acréscimo do governo federal foi de 11%. Pois bem, os servidores que ganhavam um salário mínimo em 2016 recebeu esse acréscimo de 11%. Porém, quem ganhava mais de um salário, pois bem, vamos lá, R$ 3.000, ou 3 salários mínimos na época, se fosse dar 11%, e aí vem a defasagem do salário de quem ganha mais de salário mínimo, realmente, por causa dos abonos que, né, não foi dado da forma correta. Quem ganhava mais de salário mínimo, se fosse dar os 11%, iria dar aí 3 vezes mais que um funcionário com um salário mínimo iria ganhar. Porém, por isso, foram beneficiados, na época, 2016, quem ganhava um salário mínimo com os 11%. Quem ganhava mais de um salário mínimo, o abono de R$ 92 reais. Então, agora veio a cesta básica, que fez o corte desses 92. Igual o vereador Itamar disse, o ano que vem, esse aumento dos R$ 150 reais vai ser significativo, muito bom, né? Tomara que seja aí um aumento, né, razoável e bom para os funcionários, os quais trabalham aí e faz aí a defesa do nosso município aí, né, de peito aberto, e a gente fica feliz de ver trabalhar. Eu acho que esse projeto teria que ter vindo dessa seguinte forma, né? Os funcionários acima de salário mínimo, R$ 58 reais. Os servidores com salário mínimo, a cesta básica de R$ 150 reais. Eu, né, até faço um apelo pelos colegas vereadores, né, que a gente possa aprovar esse projeto. Porque esse projeto é em benefício aos servidores, né? Eu, com todo respeito ao jurídico desta casa, que deu o parecer, ele deu o parecer, né, realmente favorável. Porque o primeiro projeto que veio criando a cesta básica é que teria que ter vindo pedindo a suplementação para encaixar os R$ 150 reais. Agora, o projeto do vereador Fábio, o executivo, a resposta do advogado da casa, ele disse que não pode, porque nós não pode criar despesa. Mas, porém, essa despesa já existia, ela foi revogada. Então, o primeiro projeto que tinha que ter vindo criando a suplementação de R$ 150 reais e não ter revogado os 92. Ano que vem, esses funcionários teria os 92 e mais os 150 com um acréscimo aí, né, que vai ser dado pelo executivo. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Então, eu acho que se tiver, né, aqui nesta casa algum vereador que seja contrário aos direitos dos funcionários, eu acho muito estranho. Tenho certeza que não tem.
tem ninguém de má fé aqui e ninguém, a gente acompanha, vota os projetos. Agora, também dizer que houve maldade, que houve obscuridade, que houve jabuti, tudo bem. Agora, o projeto foi colocado, o projeto chegou à casa, foi para a comissão, teve parecer da nossa assessoria, o projeto foi aqui, passou em 2 discussões, ninguém disse nada. Aliás, senhor presidente, o projeto foi aprovado por unanimidade. Então, assim, eu também acho injusto você tirar a responsabilidade, colocar a responsabilidade na maioria dos vereadores que estão votando agora esse projeto de acordo com o parecer jurídico, que, ao meu ver, eu acho que é notório que o vereador não pode criar despesas para o município. Eu não vou votar contra o parecer jurídico, até porque eu não tenho entendimento de causa, eu não sou jurista. Mas, veja bem, você colocar a responsabilidade na maioria dos vereadores que votaram, que acompanharam o parecer jurídico, e para dizer que 1 ou 2, não, eu estou defendendo, vamos aprovar, não, isso aí eu acho injusto também, porque todos votaram favorável, foi aprovado por unanimidade. Então, daí a César o que é de César. Passou por todos nós 9 esse projeto aqui. Tanto eu me comprometi com outros colegas vereadores aqui a buscar, já estamos fazendo estudos lá na prefeitura, para poder buscar mais benefícios para os funcionários efetivos, para ter essa reparação. E o projeto vindo do executivo, é claro que vamos aprovar, e eu acredito que por unanimidade também. Só queria deixar bem claro, porque senão fica parecendo para a população, não, todo mundo tem 5, 6 vereadores, 7 vereadores contrários a esses direitos e 2 favoráveis. Não, esse projeto foi passado aqui, está tudo registrado, todos os nossos atos são públicos e podem ser pesquisados por qualquer eleitor, por qualquer servidor. Então, essa parte eu achei, peço vênia, colega, mas achei injusto também, porque senão fica parecendo que tem vereador aqui que está contra servidor, e não é este o caso. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, senhores companheiros, colegas vereadores, funcionários dessa casa, João Paulo, eu queria deixar bem claro aqui o seguinte: o vale alimentação não é uma cesta básica, foi criado um vale alimentação para não pagar imposto de renda, porque se entra como como cesta básica, todos vão pagar imposto de renda. Então foi criado o vale alimentação para não entrar no imposto de renda, para ajudar os senhores funcionários dessa casa. Sendo que há muitos anos, vem aí, nenhum funcionário dessa casa tinha isso aqui na casa. Na prefeitura, um vale alimentação de R$150. Sendo que esses R$150, a cada ano vai aumentar R$50. Quem está fazendo aniversário vai receber 300. Isso é o que foi passado para mim. Inclusive, teve uma médica que chegou perto de mim, veio me agradecer por isso, foi muito bem criado. Vocês verem, nós aprovamos isso aqui. Agora, dos R$92, que o nobre colega fez aí a indicação de uma revogação, pelo que eu fiquei sabendo, isso aí tem que sair um documento, não para todos os funcionários, vai sair para aqueles funcionários administrativos que têm faculdade superior. Isso é o que eu fiquei sabendo, tive uma conversa com o meu advogado lá em Barbacena e fui bem informado. Muito obrigado, presidente. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 17/2025. Vereadora e vereadores que tiverem de acordo, permaneça como se encontram. Projeto rejeitado por 2, 4, 6 votos. Rejeitado por 6 votos e 2 votos favoráveis. Projeto rejeitado. Deste modo, o encaminho para o arquivo. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 19/2025, de autoria do vereador Luiz Henrique, que dispõe sobre a divisão territorial do município de Desterro do Melo em bairros, definindo seus limites e finalidades administrativas e dá outras providências,
Está em segunda discussão. Senhores vereadores, vereadora, esse projeto é de minha autoria. Eu queria deixar bem claro que Desterro do Melo foi emancipado em 1963. Esses bairros, que foram 4 bairros, eles foram criados e aprovados em 1964. Coincidentemente, eu nasci em 1965, então tudo numa sequência. Então tem 61 anos. 61 anos. 61 anos que esses bairros foram aprovados nessa casa. E em relação a nomes, para vocês terem uma ideia, a evolução é tanta, foram criados mais 4 bairros, somando um total de 8 bairros. E se você for analisar friamente, Desterro do Melo tudo era centro, tudo centro. E hoje está delimitando, facilitando a vida de todos nós e de todas aquelas pessoas que necessitam estar transitando e fazendo algum tipo de alguma entrega em Desterro do Melo. E até mesmo para a prefeitura, para ela estar desempenhando-se, né, delimitando os bairros, para a prefeitura também fica muito fácil. E em questão se vocês for analisar, a questão de IPTU também. Se fosse avaliar todo mundo no centro, todo mundo mora no centro de Desterro do Melo, era um valor só. Então, hoje, em território, vai ficar muito mais fácil e vai realmente regularizar para aquelas pessoas que não têm, né, o seu imóvel considerado centro. Tem os bairros. Antigamente tinha o da Rua, Tanque, Quebra e a Vargem dos Freitas. Hoje aumentou quantos bairros? Tem o bairro da Fábrica, tem o bairro Bela Vista, tem o Monjolinhos, tem o Rosário. Então, quer dizer, vários bairros que foram criados realmente com o intuito de melhorar em todos os sentidos para a nossa população e o nosso município. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, eu te disse que você pegou minha indicação, né? Realmente, eu te parabenizo aí pelo projeto. O Melo está crescendo. O Melo hoje já não é aquele Melo de 1964 mais. E isso é importante. Chega uma entrega, uma pessoa que vem de fora, pergunta onde que mora o fulano de tal, a gente poder falar o bairro que ele mora é importante. Isso dá ênfase à nossa cidade. Mostra que a nossa cidade está evoluindo. Igual, por exemplo, hoje existe o loteamento Dias. Não é um bairro, é um centro da cidade, né? Isso vai virar bairro. Eu, o vereador Itamar, nós mora na antiga serraria. Então, isso, com certeza aí, a população melense ganha com isso. A cidade sendo nomeada, dividida aí, né? O centro sendo centro, os bairros sendo bairro, e isso vai favorecer muito aí, como já foi dito pelo senhor. Então, está de parabéns pelo projeto aí. Senhor presidente, pela ordem, eu já havia tecido comentários a respeito do projeto inicialmente, eu só não entendi, e aí eu vou pedir esclarecimento à Vossa Excelência, que já há uma lei, então, que criava esses bairros antigos, 64. E aí eu não sabia, né, da criação, e no caso dessa lei agora, ela está revogando expressamente a lei antiga, porque quando há o surgimento de uma nova lei e ela não revoga a lei antiga, você tem a manutenção de 2 leis. Então, uma questão técnica que teria que ter sido observado era a observação dessa lei antiga e da lei nova, ou para revogar a lei antiga, né, ou para alterar a lei antiga, né. A lei só vale realmente enquanto outra revoga, ou no caso aí a substitui. Então, uma falha jurídica e uma falha técnica em relação à propositura. E o segundo apontamento nosso, que também nós colocamos aqui, justamente eu acho que faltou, apesar da boa intenção de Vossa Excelência, ressaltamos muito bem isso aqui, e sou também dessa época, por isso que eu parabenizo também a intenção de Vossa Excelência, mas eu acho que faltou dar uma certa publicidade, uma consulta pública, alguma coisa em relação a isso,
para que a população também participasse, né, da escolha, ou pudesse sugerir, ou tivesse, né, em relação a isso. Então, ficam essas duas observações aqui, mais o que eu havia dito na primeira discussão do projeto. Muito obrigado. Coloco em segunda votação, redação final, o projeto de lei número 19/2025. Está em votação. Vereadores e vereadores, estiver de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado por 2, 4, 6, 7 votos favoráveis e 1 contrário. Deste modo, encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Coloco em segunda discussão o projeto de resolução número 02/2025, que concede honra ao mérito esportivo para José Francisco, de autoria do vereador Fábio Júnior. Está em segunda discussão. Senhor presidente, pela ordem, já havia também explanado em relação aí à primeira discussão do projeto, o qual eu agradeço a todos os vereadores aí pela votação unânime. E assim, mais uma vez, vou só ressaltar aqui, quando se fala José Francisco de Assis, o nosso querido Tianinha aí. E é uma medalha de mérito esportivo, né, uma honraria de mérito esportivo aí, o qual hoje, com 72 anos de idade aí, ainda permanece na ativa jogando futebol. 72, perdão. E, segundo os relatos, né, ele começou aí no Melense com 12 anos, 12 para 13 anos. Então, continua em atividade por 60 anos jogando bola. E é interessante que aqui no Melo, eu até achei estranho, né, porque ele, muito antigo nisso aí, ele me disse que realmente só jogou no Melense. Então, o Melense sempre foi um time muito tradicional aqui em relação à parte regional, muito respeitado, né, e chegou, né, num auge muito grande, né, com rixas aí com cidades vizinhas, rixas esportivas que a gente fala, né, e sempre, né, um time muito respeitado. Então isso se dá aos jogadores da época aí, né, e desses todos que eu vou destacar futuramente quando nós formos fazer, se Deus quiser, essa honraria. Eu creio que hoje, né, desse período lá da criação do Melense, porque ele participou da criação, né, do Melense lá, com seus 12 anos de idade, e continua em atividade até hoje, né. Logicamente que existem outros jogadores, mas ele é o único em atividade dessa origem, né, do time de futebol. Então eu acho que é uma pessoa que serve muito de expoente, principalmente para essas gerações novas. Fica buscando muito jogador de internet, né, muito jogador famoso, que lógico é comum, é normal, todo mundo quer ser o Hulk, quer ser o Neymar, né, da meninada nova aí, mas nós dentro do município também temos pessoas aí que devem servir, são espelhos, né, para essa meninada aí. Então, quanto mais a gente conseguir trazer essas pessoas, eu acho que para a publicidade que nós temos aqui na Câmara, né, levar para as escolas e exaltar o nome dessas pessoas, eu acho que é importante para essa motivação. Então, agradeço mais uma vez aos senhores pela primeira votação, conto também com uma segunda votação aí, e aí sim, no momento posterior, quando vai ser marcado aí a entrega da honraria, nós afinaremos, né, toda essa história aí do nosso querido Tianinha na parte do futebol aqui de Desterro do Melo. Muito obrigado. Pela ordem aí, presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, João Paulo aqui presente, eu parabenizo o nobre vereador Fábio nessa honraria aí, porque o Tianinha foi jogador de bola do Melense, eu fui presidente do time por 8 anos, um companheiro nobre, vereador Bomba, era jogador de bola, então eu sei como é que é as coisas, e eu concordo, parabéns. Obrigado. Coloco em segunda votação, redação final, o projeto de resolução número 02/2025. Vereadora, vereadores, se estiver de acordo, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado por unanimidade. Deste modo, o encaminho para publicação.
Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 20 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à entidade que mencione e dá outras providências. Está em segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, queria assim, parabenizar, né, a administração pela forma com que foi conduzida no caso, o projeto diz respeito, para a população entender, a reforma do cemitério, né, que está sendo, já até começou, a gente está regulamentando isso aqui, para que sejam feitos, né, os efetivos pagamentos lá, e o governo entendeu que a melhor forma seria realizar um termo de fomento, né, fazer um repasse financeiro para que a paróquia administrasse a obra. Então eu pelo menos não estava aqui, né, na legislatura anterior, mas ouvi alguns debates aqui nessa casa. Sei que os vereadores que foram reeleitos estavam aqui, fizeram a sua parte, né? Foi feito um repasse na época para poder fazer essa obra, não foi feito, mas enfim, está sendo feito agora, e a forma de fazer, eu achei que foi feliz do governo de entregar, que a paróquia administrasse a obra, até porque a paróquia é que sabe das necessidades, né? Foi feita uma avaliação com o engenheiro, com os pedreiros, então está sendo feita uma contenção na parte de trás do muro, um serviço de impermeabilização da parte de trás dos fundos das gavetas, todos, reboque do muro, parte de telhado, das telhas, né, das comunheiras, para não deixar o muro molhar, vai ser feito pintura, vai ser construído banheiros lá no cemitério, coisa que falta, né? E a gente deu até ideia, não sei se vai ser contemplado nesse projeto, se vai conseguir, né, a parte de iluminação e de deixar uma rede de água que poderia ser usado para lavar os túmulos, para fazer as limpezas lá, para que não fique puxando mangueira para todo lado e tal. Enfim, ideias que foram dadas lá, não sei se vai ser contemplado por esse valor, mas sim que vão fazer parte da revitalização do cemitério, um bem comum, né, de uso de toda a comunidade, e que será muito bem administrada pela paróquia, né, pelo padre Rodrigo, padre Zé Reinaldo, e parabenizar também os funcionários que trabalham lá, mesmo os que não estão na obra, os que estão, que a gente ouve relatos da população que melhorou muito o cemitério, a questão de limpeza, já está muito bem cuidado, e eu tenho certeza que vai continuar. Então, parabenizar, né, o senhor Tadeu, que trabalha lá, o Zé Coveiro, né, funcionário antigo lá, essa visão da população de melhora no cemitério, não só com a obra, mas na manutenção. Então, agradecer de público aqui os funcionários que lá contribuem, né, para que o ambiente fique bom, fique um ambiente de boa visibilidade e de bom acesso para todos que visitam e que vão lá visitar seus entes lá. Senhor presidente, pela ordem, já vou de antemão aqui dizer que, né, como até perguntei, agradeço a Vossa Excelência, os projetos 20 e 21 são irmãos, né, são casados aí, haja visto que um libera o crédito e o outro cria aí esse termo de fomento, né, alinhando para um único objetivo, que é justamente a reestruturação ou melhoria do cemitério local. Não poderia dizer aqui que, assim como Vossa Excelência, o vereador Itamar falou, essa história, digamos, dos problemas do cemitério, né, remonta a uma época bem mais antiga, e as administrações sempre ajudaram
como puderam, né? A gente sabe que a administração do cemitério ela cabe à paróquia, mas assim como nós em outras oportunidades colocamos aqui, né, é um local público, então necessariamente há de se ter intervenção do poder público, porque é um bem que serve a toda a população, independente inclusive de questões religiosas, né? O que a gente coloca aqui, a administração, ou seja, a parte, né, cabe à prefeitura, isso cabe à paróquia, né, e isso é normal em quase todas as cidades pequenas do interior, aí haja visto os períodos, né, muito antigos aí das criações desses cemitérios, que estavam sempre vinculados às paróquias. Então, nós temos uma possibilidade, sim, jurídica, de dar o termo de fomento, assim como está sendo feito aqui através das autorizações dessa casa, sem comprometer a responsabilidade da paróquia, sem comprometer a responsabilidade do prefeito, do executivo. É o que eu falo aqui. Quando a gente está recomendando ou está fazendo alguma coisa através da Câmara, nós estamos respaldando as ações. Então, vamos imaginar que nada disso tivesse passado pela Câmara, né? O prefeito fosse lá e entregasse os 80 mil. Então, ou seja, apesar da boa intenção, né, não haveria um objeto legal para poder sustentar aquilo. Então, é isso que a gente está fazendo aqui e é obrigação justamente nossa enquanto vereadores. Então, parabenizo aí o Executivo, né, pelo caminho legal até se atingir esse objetivo. Queria também, aproveitando as palavras do vereador Itamar aqui, buscar onde isso começou lá nesse último mandato. Dia 3 de fevereiro de 2021, né, nós fizemos uma indicação à ex-vereadora Cleusa Barbosa, a ex-vereadora Cristiane, o ex-vereador Alípio, o vereador Paulo Ângelo, que está aqui hoje presente, e eu, né, a respeito da construção de 2 banheiros e um toldo no cemitério, né? Foi o primeiro grande debate da última legislatura em relação às melhorias para os cemitérios, e onde também começaram os problemas, inclusive, da falta, né, de resposta ou de transparência aí, né, simples indicações, na verdade. Então, depois houve essa piora, com a trinca lá do muro de contenção, né, o risco, inclusive, da queda do muro, à época problemas com a falta da própria defesa civil e uma série de tumultos aí causados literalmente pela gestão passada, né, e que abandonaram o cemitério. Não se sabe até hoje quais as justificativas para isso, até o ponto em que essa casa aqui, e aí eu cito aqui o nome dos vereadores que assinaram aqui o envio de R$100 mil, né, de sobras da casa da época, com a vereadora Cleusa, a vereadora Cristiane, o vereador Alípio, o vereador Paulo Ângelo, eu, o vereador Cícero e o vereador Luiz Henrique e o vereador Luiz Júnior e o vereador Jerônimo Francisco. Todos os vereadores da época assinaram a indicação e encaminharam o dinheiro. Não foi só a indicação, não. Encaminharam o dinheiro. A prefeitura da última gestão sequer prestou conta à Câmara para falar assim, vocês me mandaram dinheiro aqui, eu não vou gastar não, porque lógico que não era obrigação gastar, mas era uma questão de saúde pública, uma questão que uniu a Câmara de Vereadores, a população, a paróquia, né, o município inteiro em torno de se resolver o problema, e a Câmara garantiu inclusive recursos à época. Sequer foi respondido para essa casa, né? Então agora o prefeito colhe os frutos, né, de toda essa batalha para trás aí, agindo adequadamente, né, e queria até ressaltar a data aqui, ó, foi os 100 mil aí, foi em novembro de 2022. Então nós passamos o 2023 inteiro, né, o 2024, com tudo que a gente sabe que aconteceu lá no cemitério, para chegar nessa data de hoje aqui, dia 2 de setembro, né, e nós podermos novamente discutir aqui a solução, né, uma coisa simples, poderia ter sido feito, né, pela prefeitura com o dinheiro que essa casa havia economizado e devolvido à época, e que sequer foi respondido. Então, por isso, mais uma vez, eu parabenizo aí a atitude da prefeitura, né, a parceria com a paróquia mais uma vez, né,
E isso é uma... Ainda falo o seguinte, não é só isso. O cemitério passa por problemas estruturais também, na questão de quantidade de túmulos, né, na evolução, em que nós também vamos ter que continuar o debate de como conseguir essas melhorias, o que a gente pode continuar apoiando com as economias dessa casa, com o apoio do executivo, a união com a paróquia, né, todo mundo trabalhando em conjunto. Porque uma coisa é certa, senhores, né, aqui nós podemos ser divergentes em todas as matérias, mas o fim nosso vai ser a mesma vizinhança, se Deus quiser, lá nesse local. Então, todo mundo espera ser enterrado no mesmo cemitério aqui. Eu, pelo menos, creio isso, né? E, enquanto a gente está vivo, eu acho que a gente não deve se omitir, assim como fez a legislação passada da Prefeitura, com o dinheiro em mãos, com a Câmara apoiando, a paróquia pedindo, né? E simplesmente virou as costas, né, para um local, né, que hoje começa a ser revitalizado. Então, inclusive, não sei se com esses valores que ficaram em caixa, porque isso não foi prestado conta nem nada do que aconteceu, né, mas é louvável aí, né, a melhoria desse local. E fica aqui, né, essas indicações, igual nós fizemos, o vereador Maninho falou ali sobre os banheiros, se for possível a colocação de um toldo lá em frente à capela, para épocas de chuva, época de sol, né, e qualquer outra melhoria aí que for possível, porque isso sempre vai trazer benefício para todo mundo, indistintamente. Muito obrigado. Coloco em segunda votação, redação final, o projeto de lei número 20 de 2025. Vereadora e vereadores, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Projeto aprovado por unanimidade. Deste modo, o encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Coloca em segunda discussão o projeto de lei número 21 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial na importância de 80 mil. Está em segunda discussão. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 21 de 2025. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Deste modo, o encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Passaremos à análise da indicação. Indicação número 23 de 2025, de autoria do vereador Zé Coelho, que indica a instalação de lixeiras. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação número 23 de 2025, instalação de lixeiras. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Esterro do Melo. Indica ao senhor prefeito municipal, conforme estabelecido pelo regimento interno, que determina ao setor competente a instalação de lixeiras, quais sejam 2 no Zé Lelé, 1 no Zé Tatim, 2 na Rua Nova e 1 no final da Rua Jaime Calmeto. Justificativa: a instalação de lixeiras nesses locais visa incentivar os usuários a descartarem seus resíduos de maneira adequada, ajudando a manter as áreas públicas limpas e livres de lixo espalhado pelo chão. O lixo espalhado pode atrair pragas e vetores de doenças, representando riscos para a saúde pública. A instalação da lixeira é uma medida simples e eficaz para promover limpeza, melhorar a qualidade de vida da comunidade e preservar o meio ambiente. Câmara Municipal de Esterro do Melo, 2 de setembro de 2025. Subscreva abaixo José Coelho dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 23 de 2005. Está em discussão. Pela ordem do presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, João Paulo. Essas lixeiras, eu só fiz sua indicação porque os moradores da região reclamaram. Domingo, quando era 6h30 da tarde, eu estava preparando para sair para a missa e os moradores me ligando. O nego vem da piteira, vem do cruzeiro, joga lixo lá no chão, não põe na lixeira, mas eu fui verificar e as lixeiras estão irregular. As lixeiras não estão do jeito que é preciso ser colocado. E segundo, eu venho falar nessa casa, não da administração do Charazim, que os funcionários, tem uns funcionários que estão deixando a desejar. Nós, vereadores, temos a obrigação de fiscalizar. Eu peguei tem o bueiro aí embaixo, estão jogando lixo dentro dos bueiros, lá
Jaime Comelo, jogando na boca do bueiro. Vem uma chuva, causa um problema, culpado é o prefeito do município, que não limpa nem nada. Mas eu acho que os funcionários têm que ter uma fiscalização mais adequada. Tem que ter uns responsáveis que sejam encarregados e cobra, para poder fazer o serviço bem feito. Não o que está acontecendo no nosso município. Obrigado, presidente. Coloco em votação única a indicação número 23 de 2025. Vereadora e vereador, se estiver de acordo, permaneça como se encontra. Indicação aprovada. Palavra aberta aos vereadores que queiram fazer o uso por 5 minutos. Senhor presidente, no qual cumprimento toda a mesa diretora, demais vereador, vereadora, funcionários dessa casa, os que nos assistem pelos canais de comunicações dessas casas legislativas. Eu quero parabenizar o executivo das respostas e as indicações, dos requerimentos, porque eu sempre fui a favor de todos os requerimentos que vêm nessa casa, desde longas datas. Eu nunca votei contra requerimento. Por quê? O requerimento é informação, e informação é preciso ser dada. E quando o vereador faz um requerimento, ele precisa de resposta. Então, chegou várias respostas do vereador Fábio, várias respostas das indicações. Então, eu já tive momentos aqui que fiz requerimento, fiz muita indicação, depois eu até desanimei de fazer, porque não obtive resposta anos anteriores. Então, eu parabenizo o executivo por essa atitude. Muito obrigado. Então, uma boa noite a todos. Senhor presidente, pela ordem, no qual eu cumprimento os demais. Eu gostaria também de fazer um respaldo aí sobre a Lei 968 da Conceição de Auxílio Alimentação. Eu, enquanto servidora pública, também beneficiária dessa lei, eu acredito o seguinte, que matematicamente falando, a soma do A mais B, no final, excede o valor aí de abono, auxílio, cesta básica, o que seja. Eu acho que, no final das contas, o servidor hoje ele está sendo beneficiado com essa nova criação dessa lei. Sim, foi revogado o abono, acho que isso deveria ter sido claramente mais justificado, sim, como falou o nosso colega Fábio, mas eu tenho no meu pensamento que, no final das contas, matematicamente falando, principalmente de valores, 92 e o 58, que equivale aos 150. Então, hoje o servidor ele encontra-se com um benefício a mais. Desde desse tempo todo aí de criação de abonos, esse valor excede e ultrapassa os outros. Então, aí sendo favorável ao servidor público. Boa noite. Senhor presidente, pela ordem, eu também queria agradecer e parabenizar o executivo, porque nos 4 anos que passou, indicação, pedido de informação, nada foi respondido. Então isso aí mostra aí um bom acordo aí do executivo com o legislativo. Queria agradecer pela disponibilidade de estar passando aí pelos setores de obra, a iluminação do bosque, bordo do cemitério, corrimão na escadaria do cemitério, e o guarda-corpo na ponte do Zetatim, do qual eu, depois da indicação, pessoas que assistiram a reunião comentou comigo, realmente sobre o perigo que está a ponte. Hoje a gente vê o vereador Daí, o vereador Naelto, morava lá perto, e todos aqui que passam lá. Então a gente vê o perigo aí, antes que ocorra um dano maior, um dano material ou um dano pessoal, essa instalação desse guarda-corpo aí sim vai ajudar muito aí. Também queria estar parabenizando o setor de obras, o executivo. Hoje eu passei a estrada perto do Geraldo Angelino, perto do Chico Raul, vi o serviço que foi feito lá, realmente um serviço aí, de tirar o chapéu que aqueles moradores, quem usufrui daquele local ali,
realmente está com um serviço aí, né, muito bem feito. A gente fez a indicação, né, do calçamento aí dos morros, né, na região da Escadinha. A gente, tendo em vista que está chegando aí o período de chuvas, e mesmo se tivesse feito uma licitação para calçamento daqueles morros, né, com as chuvas e em vista que as obras que estão tendo no município, né, a gente sabe que acho que não daria tempo de fazer agora. Então queria pedir aí o setor de obras aí, o executivo municipal, na pessoa do prefeito Xerazinho, que desse aí o suporte naqueles morros da Escadinha, que são morros íngremes, e era um morro que tinha um pouco de cascalho, fez o patrulhamento, ficou muito bom o patrulhamento, só que aí com o aterro que foi feito, o cascalho ficou por baixo. Então que pudesse, né, fazer aquele serviço que foi feito lá, pudesse levar um pouco desse material para lá, porque na época de chuva, lá é dificultoso, né? Todos aqui sabem daquela situação, daquela região, onde vira da Cachoeira do Agostinho, até na casa do Toninho do Cojuquinho. E é um acesso, quem está vindo de Mercedes para cá, facilita muito, economiza, mais perto, né? Então, eu pedi ao executivo que desse atenção naquela região, e também quem aí tiver aí suas opiniões de morro, que possa beneficiar a população, né, que possa estar sendo feito um serviço como foi feito lá. A gente está aqui não só para fazer críticas, né, nosso papel não é fazer politicagem, é fazer a boa política. Se está sendo feito bem feito, né, a gente sabe que tem pessoas que talvez interpretam de forma errada o que a gente fala, mas porém, se está sendo bem feito, para que falar que está sendo mal feito? Então, eu peço aí o apoio aí do setor de obras, o apoio do executivo, que faça aí a boa manutenção daqueles morros lá, porque antes do período de chuva, pois o calçamento eu acho que agora, né, não daria tempo. Muito obrigado. Pela ordem, presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, João Paulo, quem nos assiste. Eu concordo que eu fui dar umas voltas aí, vi as estradas aí, ficou muito boas as estradas, parabéns por administração, só que estão deixando a desejar. Tiveram a coragem de desviar a máquina 3 quilômetros para fazer 50 metros de estrada. Isso eu acho uma besteira, porque uma máquina hoje para ficar rodando 3, 4 quilômetros, para patrolar 50 metros de estrada, dá um gasto admirável, porque aquilo lá deve. Então, e sendo que a máquina vai voltar lá amanhã na mesma região, Então, quer dizer, o prefeito às vezes nem sabia. Eu peguei o prefeito, coloquei, falei com ele, entra aqui no meu carro aqui, vamos dar umas voltas. Fui levar para ver, para tirar limpo. E deixou uns eleitores que pediu para fazer um vereador. Na hora de votar, o eleitor serve. Mas na hora de fazer o serviço, o eleitor já é de outro município. Eu não concordo com isso, não. Eu deixo claro que eu não concordo. Na hora de trazer o eleitor para votar, ele serve. Na hora de fazer o serviço, você é do município de tal, não pode fazer. Não, está errado. Para mim está errado. Porque na hora do cara chegar aqui e votar, ele vota. Então, eu queria deixar isso registrado aqui, porque eu fui atrás em vários lugares. A estrada está muito boa em certas regiões, outras regiões não ficaram boas, tem que ser dito também. Não é só falar o lugar que ficou bom, tem que falar o lugar que ficou ruim também. Então eu deixo registrado aqui. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Senhor presidente, brevemente aqui, pela ordem, não vou me ater aqui à questão das respostas dos requerimentos hoje, solicitar em questão de ordem regimental, a Vossa Excelência a disponibilidade das cópias, inclusive do ofício
que Vossa Excelência fala sobre a parte da mineração, que não foi lido, mas foi dito no início. Acho que ofício, não sei o que e também do ofício do Tribunal Regional Eleitoral aí, da 25ª Zona Eleitoral. Deixar a Vossa Excelência aí a solicitação das cópias, né, em relação a isso. Bom, eu só queria deixar uma breve mensagem, bem breve mesmo aqui. Se comemorou aí essa semana, ontem, né, para ser mais preciso, o dia do vereador, da vereadora, e dizer, né, aos senhores aí que estão no primeiro mandato, eu no segundo mandato, né, os vereadores mais antigos da casa aí, o Celso, o Luiz Henrique, né, que sabem essa jornada, essa difícil jornada aí de se trabalhar para o povo, de se trabalhar na política, de abrir mão da sua família, das suas, às vezes, necessidades em relação ao povo, né? E eu acho que todo mundo aqui sabe muito bem do que eu estou falando, e todos aqueles outros vereadores, independente de partido político, que sentaram nessa casa, das dificuldades. Todo mundo acha, né, a vida do vereador, é muito mais comum se ouvir a crítica, né, que ninguém faz nada, ninguém resolve nada, né, então é muito fácil justamente criticar. E para essas pessoas que criticam, eu acho que deveriam experimentar o dia a dia, a vida do vereador, né, se candidatem, ganhem, né, e venha ver aqui o que é a responsabilidade de falar no microfone perante toda a população. Principalmente depois que foi colocada a transmissão ao vivo, né, e que aí o vereador tem que realmente demonstrar o seu serviço, né, não que antigamente não tinha isso, mas era muito mais difícil da população acompanhar. Então hoje nós temos a população acompanhando, né, o tempo todo, quando se tem reunião ao vivo, e a gente hoje está muito mais exposto. Eu acho interessante que antigamente o contato com o povo era muito mais direto. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes, né, na casa dos meus pais, as pessoas tinham que dormir, serem atendidas, né, a proximidade era muito real, né? Hoje, essa proximidade do vereador com o povo, ela está muito mais distante, apesar de termos mais facilidade, né, mas eu vejo muito mais através da própria internet. É só verificar, né, temos aqui o João, nosso, né, sempre vem, acompanha, eu acho muito bacana, João, te parabenizo por isso, porque, né, é bom assistir, ver, né, mas infelizmente essa distância da internet, e que inclusive se fala o que quer e como quer, né, como se não houvesse consequências e responsabilidades, se fala da vida pessoal, né, se fala de qualquer coisa que venha à boca, justamente no escondido da internet, através de perfis falsos, né, e coisas desse tipo, e provocam aí mentiras, calúnias, né, separações de famílias, essas coisas absurdas, que é o lado negativo da política. Mas eu, na minha plena consciência, nesses 2 mandatos meus, quando deito a cabeça no travesseiro, deito de forma serena, não consigo fazer tudo, né, mas eu faço tudo que eu posso. Eu acho que é isso que me faz deitar com a cabeça tranquila, independente da questão partidária e da política. Eu acho que o papel do vereador, que é de fiscalizar, que ninguém, né, olha por esse lado, olha muito mais pelo lado político, mas é o papel de se ter o bom fiscal para se ter a boa gestão, né? Não existe administrar dinheiro público sem ter fiscalização, até porque aí não precisaria, né? Faria do jeito que quisesse, né? Então, o papel do vereador é esse, é o de fiscalização, é o de ajudar o município, né? Igual esse ano aí nós conseguimos, né? Vereador Paulinho, vereadora Gláucia, né? Aí 100 mil, né, para o asilo, assim como outros deputados também já conseguiram,
né, conseguimos aí alguns outros benefícios. A gente traz os debates aqui para casa, discute, né, de maneira plausível, serena, né, o que eu acho que melhorou muito, né, o radicalismo aí principalmente. Então a vida do vereador é essa. Não queiram achar que o vereador não trabalha. Considero, inclusive, em relação a todos os senhores, principalmente, né, os novatos aí, que devem estar experimentando isso nessa gestão agora, essa árdua tarefa, né, de ter responsabilidade do microfone e de acalantar o povo. Então não poderia deixar passar em branco essa data aí e render minhas homenagens, né, a todos nós aqui, as mulheres na política, principalmente aí, as representatividades, né, e não só aqui, mas de todo o país, e dizer que nós continuamos firmes, né, e acreditamos sim na boa política, né, na política que se resume em uma coisa, né, que não é se servir dela, mas servir ao povo. E eu acho que nós temos cumprido esse papel e deito minha cabeça no travesseiro tranquilo, né, da forma com o serviço como estamos prestando. Muito obrigado e boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente. Com relação, né, ao dia do vereador, eu como, né, vereador de primeiro mandato, sinto muito honrado de a gente poder ter a oportunidade de representar, né, cada um aqui representa uma parcela da população, nós 9 representamos toda a população. Então, assim, estou olhando aqui a galeria dos ex-presidentes, né? Então, em nome de cumprimentar em nome desses ex-presidentes, principalmente, né, os que ainda estão aqui conosco, que vivem na comunidade, né, alguns, né, como o vereador Celso, vereador Fábio, né, continuam em atividade, né, o atual presidente Luiz Henrique, e todos os ex-presidentes que fazem parte daquela galeria, né, que sirvam, né, servem de inspiração para a gente, e em nome deles cumprimentar todos os vereadores que já passaram por esta Câmara desde o início, né, da fundação, desde o início da emancipação política do município, porque é de fundamental importância o trabalho do vereador, né? A gente estamos aqui em 6, né, de mandato, de primeiro mandato. O vereador daí já exerceu, né? Então, de experiência mesmo são 5, né? Mas, assim, a gente aprende a cada dia, e dizer aos senhores que, por mais que a gente diverge em alguns pontos de vista, assuntos, ideias, mas, assim, queria ressaltar o respeito, né, que eu tenho visto aqui. Já vi em outras legislaturas coisas, infelizmente, não muito boas, de ataque pessoal, de coisas, né, que não acrescentam, né, ao debate, né? Então, queria agradecer aos senhores, porque a gente debate, tomara que a gente chegue ao final da nossa legislatura com essa mesma postura, né? Divergir sim, discutir sim, mas nunca faltar com respeito, né? Então, agradecer a todos os vereadores que já passaram por aqui. E agradecer também aqui, eu como faço parte da base do governo, agradecer aos vereadores, todos os vereadores que apoiam, que votam os projetos, né, independente de concordar ou não, mas a gente vê a grande maioria dos projetos foram aprovados, né, destinando recursos para que o município possa realizar essas obras, que já ouvi relatos aqui, né, dos senhores, e eu ouço diariamente relatos de principalmente na questão das estradas, na questão da saúde, que melhorou bastante. Então, isso tudo passa por aqui, pelo apoio dos vereadores, que dão condição, que subsidiam o trabalho do prefeito, do executivo. A gente entende a ansiedade, né, da população, quando vê uma estrada, né, igual a estrada do Araçás, a estrada do Cruzeiro, ainda não está completamente, né, cascalhada, mas a gente entende a ansiedade do povo de querer aquele benefício em todos os municípios, em todos os cantos do município. E, se Deus quiser, terá, né? Mas nós estamos falando num fechamento do 8º mês de governo, de um primeiro mandato, né, que já começa a colher alguns frutos, né, alguns benefícios para a população. Isso é bom. A gente está falando de calçamento de morros, né? O vereador Paulo citou os morros da Escadinha, né?
provavelmente, né, vai ser feito um cascalhamento. Esse ano não tem tempo hábil para calçamento, em vista de que está em andamento, né? Calçamento quase encerramento do calçamento do Morro do Paulo Caetano, né? Já tem o Morro do Nereu, que era para ser feito esse ano, e da Santa, lá do Baixão Galdino também. Não sabe se a gente consegue, se a prefeitura consegue entregar essas obras esse ano, mas já tem mais outros morros licitados. Provavelmente ano que vem já começa mais cedo o calçamento, né? Até porque já tem obras licitadas, e vai chegar assim nos 4 cantos do município essas melhorias. Foi citado aqui lá perto do Chico Raul e do lado, né? Foi feito um trabalho muito bom também perto do Dico, do Nonô ali, um ponto crítico, né? O caminhão do leite já agarrou muitas vezes lá, e aqui na Serra da Conceição também foi feito um trabalho muito bom de aterro, de cascalhamento. Então tá, a gente parabeniza o Executivo por esse trabalho e agradeço aqui, né, aos vereadores, né, porque sem o subsídio dos vereadores não tem como o prefeito trabalhar. Obrigado, boa noite. Antes de encerrar, eu queria assim, dizer a respeito das palavras do vereador Fábio, do vereador Itamar, a respeito do vereador, mas eles estão equivocados, que o dia do vereador é 1º de outubro, dia 1º de outubro, não 1º de setembro. É uma lei federal 7.212, de 11 de julho de 1984. Então, vocês falaram, as palavras até assim, né, muito bem colocadas. A gente tem que realmente, nesse sentido aí que a gente pensa e tem que agir. Mas ontem não foi o dia do vereador, o dia do vereador é 1º de outubro. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 16 de setembro de 2025, às 18 horas.